Amém. Abra a sua Bíblia em Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12. Obrigado. Verso 11. Todos acharam? Diz assim: nunca, vamos ler juntos? Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Vamos ler de novo, mais uma vez? Nunca, pode ler, nunca lhes falte o zelo. Vamos lá, agora vocês vão fazer vivendo o versículo, tá certo? Que não está com fervor não, tá? Vamos lá. Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos, sirvam ao Senhor. Nesta noite, Senhor, nós nos achegamos diante do Senhor para ouvir Tua palavra e compreender Tua vontade. Que o Senhor fale conosco. Que Tua palavra salte em nossos corações e transforme nosso caráter. E que Teu Espírito Santo, Senhor Deus, opere em nossas vidas de forma maravilhosa. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu estava vendo algumas traduções desse mesmo versículo. E é um versículo muito interessante da palavra de Deus. Eu acho interessante ele porque a maior parte das pessoas que andam em igrejas reformadas evitam falar do Espírito Santo. Já prestaram atenção? Evitam falar do Espírito Santo. Evitam falar da ação do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo. E não tem como você viver sem o Espírito Santo. Nós fomos chamados e fomos feitos templos do Espírito Santo. A tradução na NVI diz: nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no Espírito e sirvam ao Senhor. Olhe o que tem logo depois de ser fervorosos do Espírito: servir ao Senhor. Então, quando você encontra pessoas que não servem ao Senhor, você já sabe que ele está frio espiritualmente. Ele está frio espiritualmente. A tradução corrigida e revisada diz assim: não sejais vagarosos no cuidado. Ele não usa a expressão de zelo, mas não seja vagaroso no cuidado. A tradução no original tem uma coisa que a gente usa até no Ceará: retardado. Não seja retardado nesse cuidado, nesse zelo, nessa questão. Você não pode ser uma pessoa retardada, que fica para trás. Vocês estão entendendo? Ele diz: sejam fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. A tradução na Jerusalém diz assim: com zelo e sem negligência. Sem negligência. Com um espírito fervoroso, servindo ao Senhor. Ele usa o servir no gerúndio, servindo ao Senhor. Quer dizer, aquele que é do Senhor está sempre servindo ao Senhor. E sem negligência, sempre olhando isso com muita atenção. A tradução da Bíblia latino-americana, que é uma tradução muito usada em toda a América, diz assim: nunca demore em demonstrar entusiasmo. Nunca demore de mostrar entusiasmo. E ele diz assim: seja radiante, brilhante com o Espírito, servindo ao Senhor. Resumindo tudo, todos esses versículos não fala de o Espírito Santo só habitar em sua vida. Fala dele agir de uma forma poderosa a ponto de radiar, de brilhar, de queimar, de ferver. E quando fala de ferver, esse calor que tem o Espírito Santo,
está falando de que é uma fogueira, uma tocha que não se apaga. Paulo mostra dois lados opostos da vida das pessoas. Não tem como o versículo estar falando de uma mesma pessoa. Esse versículo está falando de duas pessoas. Uma pessoa negligente, vagarosa, retardada no zelo e cuidado no serviço. Não tem como ser uma pessoa fervorosa no espírito. Grava isso. Uma pessoa negligente no serviço de Deus. Não tem como ela ser uma pessoa fervorosa no Espírito Santo. São duas pessoas diferentes. Eu não sou uma pessoa de fervorosa, eu não sou uma pessoa que busca o Espírito Santo, eu não sou uma pessoa que oro muito. Você pode prestar atenção que essa pessoa não vai estar servindo ao Senhor. Quando Paulo está falando à igreja de Roma sobre o fervor do Espírito Santo, ele está se referindo ao ardor do Espírito Santo. Há um Espírito Santo que arde no coração das pessoas, que é radiante, brilhante, como diz a tradução da latino-americana. Não tem como uma pessoa ter a chama do Espírito Santo em sua vida e sua fé viver apagada. E sua vida viver uma vida sem entusiasmo, sem alegria, não servindo ao Senhor, onde for que ela for colocada. Se negarmos o fervor e o fogo do Espírito Santo que queima na vida de cada crente, estaremos negando a ação de Deus em nossas vidas. Não tem como. Eu estava em casa assistindo, eu fico em casa de domingo de manhã, assisto pelo menos uns 2 cultos. E aí os irmãos estavam orando, como nós estávamos orando aqui pelo pessoal na Nigéria, né? Que estão sendo perseguidos. Irmãos, se tivéssemos o fervor dos irmãos da Nigéria. Se tivéssemos o fervor dos irmãos da Nigéria. Alguém já viu o velório desses irmãos que estão sendo mortos? Alguém já viu? Procure e veja. Eles estão cheios de entusiasmo. Eles estão felizes porque estão morrendo pela causa de Cristo. São hinos de alegria, hinos enaltecendo o Senhor. Tem a dor? Sim. Sim. Mas sabe que estão fazendo a obra do Senhor. Por que a igreja está sendo perseguida? Porque ela é de direita ou de esquerda no país dela? Não tem nada a ver com isso. É porque está fazendo a obra de Deus. Vocês estão entendendo? Os crentes de hoje precisam urgentemente do fervor do Espírito de Deus. E suas vidas precisam desse fervor para sobreviver neste tempo. Neste tempo. Se você ver sua Bíblia em 1 João, capítulo 1, eu quero falar agora com você como o Espírito Santo age na vida do crente para gerar esse fervor. 1 João capítulo 1, do verso 6 em diante. A carta de 1 João foi escrita como um manual de discipulado, de catecúmenos, para os crentes da igreja primitiva. E olhe o nível do material de discipulado dos irmãos da igreja primitiva. 1 João, capítulo 1, versículo 6 em diante, diz assim: se afirmarmos que não temos comunhão com Ele, se afirmarmos que temos, né? Se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica
de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. João está discipulando aqui os mais novos na fé e mostrando como o Espírito de Deus age na vida deles. Versículo 7 mostra o seguinte: que o Espírito de Deus, ele age na vida do crente, fazendo ele andar na luz. Como lemos no versículo de Romanos, são irmãos que brilham com entusiasmo, são atitudes que brilham na vida do crente, atitudes que fazem a vida de Deus na vida do crente brilhar. Ele anda na luz. Tem gente que diz assim: Senhor, me protege com tua luz. Não é isso, não. É andar na luz. A luz é igual à palavra. Diga comigo: luz é igual à palavra. Palavra é a verdade. Pode prestar atenção que as duas palavras estão nesse texto: luz e verdade. Gálatas, não desmarque o João não. Gálatas 5,16. Vamos ver rapidinho. Gálatas 5,16, olha o que diz. Gálatas 5,16. Vivam no Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Então, quando João está dizendo andar na luz, é viver no Espírito da verdade. E se você viver no Espírito da verdade, você não vai satisfazer a vontade da sua carne. O Espírito de Deus é quem, muitas horas, na hora em que teu corpo quer descansar, ele diz assim: ó, vá orar. O Espírito de Deus é que em muitos momentos, na hora em que você chega cansado do trabalho, ele diz assim: eu quero falar algo importante com você. E aí o crente que anda no Espírito, que anda na luz, tu acha que ele vai preferir o quê? Descansar, fazer a vontade de sua carne ou fazer a vontade de Deus? Fazer a vontade de Deus. Esse é o crente que anda no Espírito. Versículo 9 lá de 1 João diz que uma outra questão que o Espírito de Deus faz, ele faz você confessar os pecados. Quando a pessoa para de confessar pecados ou conviver com os pecados como se fossem bicho de estimação, como se fosse um pet, esse crente já esfriou espiritualmente. O Espírito Santo está todo o tempo colocando em tua mente: é necessário confessar os seus pecados. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo. Uma vida onde vive o Espírito de Deus possui contrição. Uma vida onde vive o Espírito de Deus existe confissão de pecados diariamente. O texto de João é bem claro. Você não pode estar afirmando que você não tem pecado. Ele está falando com crente ou com descrente, irmãos? Com crente. Você não pode estar afirmando que você não tem pecado. Entendeu? Você não pode estar afirmando que você não peca. Você não pode estar afirmando. Porque todos os dias tu precisa ir para os pés do Senhor e agir com contrição, com devoção, se arrependendo. E sabe quem leva o crente a isso? É o Espírito Santo. Eu estou falando porque quando a gente fala na palavra, a pessoa vai buscar o fogo do Espírito Santo, ele pensa que vai ministrar, agora vai cair fogo do céu, alguma coisa, e a pessoa vai se sentir aí entusiasmada. Olhe para onde o Espírito Santo leva, queridos. É para o chão, para o arrependimento,
para confissão de pecados, para andar no Espírito, para fazer a vontade dEle. Aí é que você vai entender o que é ser fervoroso. Aí é que você vai entender o que é andar no Espírito de Deus. Versículo 7 de 1 João, diz o quê? Andarmos na luz como Ele. Então ele diz que eu devo andar na luz como Jesus está na luz. Ele está na luz. A vida que é brilhante e ardente, como diz Romanos, ela é proveniente do próprio Deus. Ele está na luz, ele emana glória. O Senhor é fogo que não se apaga. Um fogo que não se apaga. Alguém lê aí rapidinho, Êxodo 3:2. Êxodo 3:2 é o texto que o Moisés se encontra com o Senhor na sarça. E ele diz assim, como é que diz? Apareceu o anjo do Senhor com uma chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. O Senhor, ele é como fogo. Um fogo que não se apaga. E o João está dizendo o seguinte: se andarmos na luz como Ele está na luz, Ele é esse fogo que não se apaga. Ele é essa luz que não se apaga. Toque no seu irmão com todo cuidado e diz assim: irmão, a tua luz está andando apagada. Cuidado, viu? Cuidado. Lemos na tradução que quando a luz está apagada, você está brilhando, entusiasmado. Ele é luz, ele é a luz, o fogo que queima. E queima o que, Ronaldo? Já lemos, os nossos pecados. É para queimar os nossos pecados. Irmãos, quando Moisés se aproximou do Senhor na sarça ardente, ele já foi tocando na sarça, não? Ele já foi logo pegando assim, para ver por que a sarça, como é que ele fez, o que aconteceu? A sarça não virava cinza, mas o que aconteceu? Ele foi chegando, não? O Senhor permitiu ele ir chegando? Não. Por quê? Por quê, gente? Responde. Se ele se aproximasse daquele jeito que ele estava, o que ia acontecer? A sarça, que Deus estava nela, não se consumia, mas o pecador se consome. Ele tira a sandália dos pés, em sinal de reverência e respeito. E eu tenho certeza que Moisés não estava ali mais em pé. Ele foi para o chão. Ele foi para o chão, de joelhos, humilhado. E quando um homem se encontra com a presença do Senhor, ele precisa ter contrição. Contrição. E quando um homem se encontra com o Senhor e percebe essa chama dele para a sua vida, ele sai logo. Ele pode estar cheio de problemas, pode estar cheio de trabalho, pode estar cheio de coisas que passou na vida dele. O Moisés tinha até assassinado, mas ele sai dali direto para servir o Senhor, como Moisés fez. Volte para 1 João. 1 João, versículo 9, 1:9, diz o quê? Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A ação do Espírito Santo
Esse calor do Espírito Santo é o calor do perdão. Diga comigo, o calor do Espírito Santo é o calor do perdão. Amém? É o calor do perdão. Quando foi a última vez que você chorou na presença de Deus, pedindo perdão? Quando foi a última vez que você orou na presença de Deus, chorando, pedindo perdão? Ele é fiel e justo para perdoar os pecados. O Espírito de Deus sonda nossos corações e quer nos perdoar. O que que diz o versículo? De todos os nossos pecados. E diz ainda o versículo: nos purificar de toda injustiça. Ô meu irmão, preste atenção. Quando você ora o Senhor e vai buscar o Senhor, o que você quer? Só o perdão dos seus pecados ou a purificação deles? Porque o Espírito Santo, ele queima na minha vida isso, tanto o perdão como a purificação. O perdão, preste atenção, é quando eu me aproprio da palavra do Senhor na minha vida, que Ele me perdoa se eu confessar os meus pecados. E eu tomo posse, como diz o meio pentecostal, né? Tomo posse dessa palavra, que Ele me perdoa. Ele já declarou que há perdão para a minha vida. O Senhor é rico em perdoar os que se arrependem dos seus pecados. Mas e a purificação? Pode prestar atenção que a palavra purificação está acoplada com a palavra injustiça. Tem a ver com os nossos atos de injustiça e transgressão. Aí, atente para o que eu vou lhe dizer. Não se resolve com uma oração. É um processo de transformação. E o Espírito Santo também está neste processo. Aí atente, vai lá o Benjamin, ora a Deus: Senhor, me perdoa, porque menti para o meu pai. Menti para o meu pai. Amém. Glória a Deus. A igreja até glorifica. Aleluia. Mais um arrependido. Este vício de mentir saiu da vida dele? Assim que ele se arrependeu? Não. Entendeu? Amanhã ele vai ter que orar de novo sobre esse pecado? Sim ou não? Sim. Sabe por quê, Arnaldinho? Porque a purificação é um processo até arrancar a mancha do pecado. Como é que é arrancado o ouro da terra? É arrancado brilhante assim, como o meu anel? Ele é todo sujo, preto, gente. E o que faz ele ficar brilhoso? Ele precisa ser derretido, e ele precisa ser filtrado e purificado. É tirado toda a sujeira, todo o barro, todo o carvão, tudo que tira o brilho do ouro tem que ser tirado. E esse processo não é rápido, é um processo que vai fervendo, até as impurezas sumirem, e vai sendo filtrado, tirado, e vai tirando, cada vez mais tirado. O que acontece que a maior parte dos crentes, não sei se já te informaram isso, eles estão felizes com o ensino sobre o perdão, mas nunca entraram num processo de purificação de seus pecados. Porque no processo de purificação, eu estou todo dia na presença do Senhor, dizendo: Senhor, eu ainda sinto
prazer nesse pecado. Eu ainda penso nestas coisas. A minha carne ainda é inclinada para isso, Senhor. Aí me diga uma coisa, vai lá o Nóbrega ora pedindo perdão e purificação dos seus pecados hoje. Ele sai daqui radiante, feliz demais, aliviado, achando que sua vida vai ser transformada e amanhã não vai mais pecar nisso. E amanhã cai de novo e sente vontade de novo. E a tendência de muitos crentes, estou dando aqui o exemplo do Nóbrega, Deus não me perdoou. Deus perdoou sim. Você não foi purificado. Porque nesse processo de purificação, você vai ter que estar manhã, tarde, noite, ainda digo mais de madrugada, clamando a Deus para que isso seja retirado de sua vida. Um dia de negligência, parece que você volta muito, desce vários degraus de sua fé. Um dia de negligência na busca da purificação, você se arrebenta todo, você esfria na sua fé. Por isso que o Paulo está dizendo, você precisa ser fervoroso no Espírito Santo. Porque se não for fervoroso, você vai viver ainda no pecado. O domingo que eu vim aqui, passei uma semana e meia em casa doente, com a faringite, ainda não estou recuperado. E o Espírito Santo me ajuda todo dia na oração nisso, todo dia. E eu preciso buscar todos os dias. No começo da minha fé, eu cheguei para o pastor Aires, e dizia para ele, pastor, eu não consigo evangelizar ainda os meus amigos da droga. Porque quando eu chego perto deles, eu sinto o cheiro da droga, aí a minha boca saliva. Aí ele dizia, não, então fica aqui, vai não vai não. Depois de 2 anos, eu cheguei para ele e disse assim, pastor, eu passei perto de um cara fumando maconha, e aquilo doeu, aquilo foi repugnante no meu nariz. O que é isso? Ele disse, agora você já pode evangelizar os seus amigos, antigos amigos da droga. Por quê? Porque você não sente, você não tem mais, o teu corpo, ele foi purificado do processo da droga. O que eu estou dizendo aqui que aconteceu comigo, tem a ver com cada área de sua vida viciada no pecado. Às vezes você diz assim, eu orei pedindo perdão e não aconteceu nada, o Espírito Santo não operou. Operou sim, ele começou a operar, mas no outro dia você não continuou no processo de purificação. E sabe como é que a igreja é citada no final da Bíblia? Pura e sem mácula. Diga comigo, igreja pura, sem mácula. É uma igreja que se purifica. Amém? Vou ser sincero, irmãos. Uma igreja que não vive em obediência ao Senhor em relação à vida de pecado, ela morre. O fogo da purificação do Espírito Santo, ele é tão poderoso que humilha, quebra qualquer pessoa, não importa quem você seja.
Quando eu vejo pessoas, pastores, líderes, autoridades de Estado, antes de falar seu nome, fala seu título, eu não quero nem ficar perto dessas pessoas. Que não importa. Diante de Deus, meu título, o que eu fiz, não conta em nada. Eu quero ler com você uma história de um homem que para mim é um dos grandes nomes da Bíblia. Só que ele foi por chão, ele foi quebrado no meio. Isaías capítulo 6, versículo 5. Veja comigo. Livro de Isaías, o profeta Isaías, capítulo 6, versículo 5. O versículo anterior diz, os versículos anteriores diz que ele viu, lá no versículo 1, diz que ele viu o Senhor assentado no seu trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo, lá no versículo 1. Não é isso? Ele viu o Senhor sentado no trono. Olha que visão! Olha! E lá no versículo 7, olha o versículo 5, olha o que ele fez. Eu gritei. Ele gritou o quê? Gol! Hã? Ele gritou de alegria. Ele gritou de desespero, meu irmão. Você está entendendo? Ele gritou de desespero. Olha o que ele gritou: ai de mim, estou perdido. Estou perdido, pois sou o quê? Um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Meu irmão, oh Deus, a igreja de Jesus, preste atenção no que eu vou lhe dizer, ela nunca vai se perder. A igreja de Jesus sempre estará diante do Senhor se purificando de seus pecados. Mas olha só, o profeta Isaías, um dos profetas mais importantes das Escrituras, quando viu o Senhor, ele disse, ele não disse, eu sou um profeta, ele disse o quê? Eu sou um homem de lábios impuros. O homem que era para ser boca de Deus, assumiu que a sua boca era impura. E ele diz aqui, que o povo também é um povo impuros lábios. O que isso quer dizer, irmãos? Alguém sabe me dizer por que o povo e o profeta têm os lábios impuros? Alguém sabe dizer? Por que o profeta tem os lábios impuros que nem o povo? Alguém? Qual é a missão do profeta, irmão? Falar o quê? Para quê? Para guiar o povo. Profeta tem a tarefa de abrir a boca, falar a palavra de Deus para guiar o povo. Amém? Quando ele diz assim, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Em vez dele ser o cara que dirigia o povo para a presença de Deus, acontecia o contrário. O povo estava influenciando a vida do profeta.
Oh Deus Santo, tenha misericórdia do povo de Deus hoje. Porque o povo de Deus está se encontrando hoje dessa mesma forma. Em vez do povo usar a sua função de igreja para dirigir a nação, para dirigir o povo do mundo, o povo sem Deus, está dirigindo as ações da igreja. Isso aqui é sério, meu irmão. Isso aqui é sério. O profeta desviou sua função. É isso que ele está querendo dizer. Ele desviou sua função. Só que o que ele está fazendo? Está assumindo. Está se arrependendo. Está confessando tudo o que a gente falou aqui antes. Está confessando. Está pedindo para que sua vida seja transformada. Ele diz: meus olhos viram o Senhor dos Exércitos. Como eu posso ter condições de ver o Senhor? Como eu posso? Isso é graça de Deus. E aí entra o versículo 6, leia comigo. Logo, um dos serafins, que é um dos anjos, voou até mim, trazendo o quê? Uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Versículo 7. Com ela tocou na minha boca e disse: veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa foi removida e o seu pecado será perdoado. Deus estava perdoando o pecado do povo? Aqui? Não. Estava acertando as contas com o seu profeta. Quantos estão entendendo? Deus estava acertando as contas com o seu profeta. Para que serve o fogo, queridos? Nós vimos hoje. Para purificar. O Senhor é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Isso aqui é uma ação maravilhosa de Deus sobre o profeta. O profeta Isaías é um dos profetas messiânicos que falou sobre Jesus. Um homem cheio do Espírito Santo. Cheio, transbordante. Quem tem o Espírito Santo compreende o seu estado de vida. E ele compreendeu isso. Ele disse: eu sou um homem que está no meio da impureza. E isso tem afetado a minha alma. O meu povo é um povo impuro, afastado de Deus, frio no relacionamento com Deus. E isso tem afetado a minha vida. E ele está assumindo isso diante de Deus. Meus irmãos, estou num tempo, e você também está nesse tempo, em que você precisa prestar bem atenção o que está acontecendo ao seu redor. A nossa nação, o nosso povo, vive na imoralidade. O nosso povo prende os inocentes e solta os traficantes e terroristas. O nosso país acaba de esconder um terrorista da América Latina. Sabe o que Deus olha e diz assim: o que você está fazendo? Você que é meu filho, você que é minha filha, o que é que você está fazendo como boca de Deus, como testemunha do Evangelho? Está assistindo a banda passar? E por que não se faz nada? Medo. E a igreja de Jesus não é essa.
O fogo do Espírito Santo purifica. O fogo do Espírito Santo transforma. Quando Pedro e os outros discípulos, escondidos dentro de um cenáculo, até de forma covarde, orando, buscando a Deus, escondidos, quando o fogo do Espírito de Deus derramou-se sobre eles, qual foi a primeira coisa que eles fizeram? Saíram para pregar. Olha o que Paulo resume essa mensagem de hoje de uma forma maravilhosa em Romanos 12: sejam fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Quem é fervoroso, quem está cheio do Espírito Santo, serve ao Senhor de bom grado, com coragem, com ousadia. O Senhor trouxe o profeta Isaías uma amostra do fogo dele. Hoje a forma que Deus tem para trazer o seu fogo, com o seu fervor e o brilho dele em nossas vidas, é através do Espírito Santo. Amém? Diga comigo, o Espírito Santo é a forma que Deus tem para trazer o fervor dele na minha vida. Amém? Não é à toa que ele é uma pessoa, não é uma força, que nem diz os testemunhos de Jeová. Ele é uma pessoa, ele habita em mim. Quando o fogo de Deus tocou a vida do profeta, na hora houve uma mudança interior. Pode prestar atenção, não tem nada acontecendo com o profeta até o capítulo 6. A vida do profeta não tem significado algum até o capítulo 6 de Isaías. Depois que é purificado dos seus pecados, o profeta começa a sua história. Fala para o seu irmão, qual capítulo está a sua vida? Hein? Está no capítulo que não está acontecendo nada? Ou está no capítulo que a partir de hoje pode acontecer alguma coisa que pode mudar você? Em qual capítulo está a sua vida? Houve o fogo de Deus que tocou na vida do profeta e houve uma mudança interior na sua vida. Diz a Bíblia que a sua culpa foi removida e o seu pecado foi perdoado. Qual a diferença de culpa e pecado? Qual a diferença de culpa e pecado? Vocês vão levar para casa, não vou responder não, tá? Leva para casa e vocês vão pesquisar. Qual a diferença de culpa e pecado? Vocês vão estudar. Vocês não estudaram ainda não. Vocês não estão lendo a Bíblia mais não. Vá para casa com isso na sua cabeça. Qual a diferença de culpa na Bíblia e pecado? Ele diz que foi removida a culpa e foi perdoado o pecado. Por que foi removida a culpa e foi perdoado o pecado? Leva essa pergunta para casa. Aí depois você me responde. Veja Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5,19. Veja se é primeiro ou é segundo Tessalonicenses. Veja se é primeiro ou é segundo. 1 Tessalonicenses 5,19. Vamos ver. Eu erro essa referência. 1 Tessalonicenses 5,19. É o primeiro. Vamos caminhar para o final. 1 Tessalonicenses 5,19. Acharam? É um versículo grande, não é? O que é que diz? Você está poderoso, hein? Pode apagar o Espírito Santo? Hein? Jamais devemos apagar o fervor do Espírito Santo em nossas vidas. Diga comigo, jamais devemos apagar o fervor do Espírito Santo em nossas vidas. Agora fala para mim, se tu parar de se arrepender, de confessar seus pecados, de se purificar, o que vai acontecer com a sua vida espiritual? Apagada, não vai? Vai perder o entusiasmo, vai perder a alegria, vai perder o brilho nos olhos, vai perder a vontade de servir a Deus. Entendeu? Vai preferir ficar assistindo a novela.
do que servir a Deus. Não apague o Espírito Santo. O Paulo está aqui no capítulo 5, versículo 19, mostrando algumas, nos versículos antes do 19, mostrando algumas coisas que podem apagar o Espírito Santo. Veja o versículo 14, por favor. Versículo 14 do capítulo 5. Acharam? Leia aí, Benjamin. 5,14 de 1 Tessalonicenses. Leia aí outra pessoa que abriu a Bíblia, gente. É. Exortamos-vos também, irmãos, que administreis os submissos, com seus desanimados, com palavras fracos, e sejais longânimos para com todos. Longânimos, pacientes. O que é isso aí? É um fruto? Então, se tu não exerce o fruto do Espírito Santo, o que é que vai acontecer? Vai estar apagando o Espírito. Lá em Gálatas 5,22 diz que o do fruto do Espírito é a longanimidade, ou, algumas traduções, a paciência. É fruto do Espírito. E olha o versículo 15, outra coisa. Por isso que Paulo bota o versículo 19 lá na frente. Porque olha, tem um 14 e o 15, dizendo coisas que vão apagar o Espírito Santo. Olha o 15. O que fala? Leia aí, Benjamin. 1 Tessalonicenses 5,15. Arrancaram da sua Bíblia aí, só pode. Tenha cuidado para que ninguém retribua o mal por mal, mas sejam sempre bondosos com todos. Bondosos com todos. Que é isso? É a comunhão. A perda da comunhão, da ação da comunhão. Não é a boca dizer, eu amo meu irmão, eu amo minha igreja. E perder a comunhão, isso vai fazer você esfriar. Bondosos para com todos. Lá em 1 João 1,7 nós lemos, diz que teremos comunhão uns com os outros, né? Confessar nossos pecados, é fiel e justo para nos perdoar, né? E vamos ter comunhão uns com os outros. Versículo 16, leia por favor. 16. O que fala? Alegrem-se sempre. Alegria é fruto do Espírito Santo? Sim. A perda da alegria do Espírito Santo. Quantas vezes você não se encontrou dessa forma, sem a alegria do Espírito, sem o fervor do Espírito, sem o entusiasmo espiritual? E eu vou ser sincero com você, se eu perder o entusiasmo, porque o Arnaldinho não é entusiasmado, o desentusiasmo dele me contagiou, está repreendido isso aí, entendeu? Não é porque você não evangeliza que eu não vou evangelizar, não é porque você não ora que eu não vou orar, não é porque você não serve que eu não vou servir, não é porque você não fala de Deus diariamente lá no seu local de trabalho, na sua vizinhança, que eu não vou falar. Eu tenho alguém dentro de mim que não deixa eu ficar sem esse entusiasmo. É o Espírito Santo. Se eu perder isso, o que vai acontecer? Vou esfriar. Lembra que nós lemos em Romanos 12? Nunca demore de demonstrar entusiasmo, alegria, entusiasmo. Não demore nisso. Entendeu? Qual foi a última vez que você evangelizou com entusiasmo? Saiu de casa para ir à igreja, ao grupo pequeno, com entusiasmo. Lá no livro de Neemias, precisa abrir não, vou ler para você, Neemias 8:10.
Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Olha, nós não estamos em condições que nem o povo na época de Neemias. Na época de Neemias, era inimigo por todos os lados, eles reconstruindo a cidade toda destroçada, toda desmoronada. Você tem sua casa, você ainda tem seu trabalho, você ainda come todo dia. Agora imagina você chegar, está tudo destruído, que nem lá no Haiti. No Haiti, metade da cidade, da capital, está toda destruída. Todas as casas, os traficantes, o comando vermelho de lá, botou todo mundo para correr para o outro lado da cidade. Eles tomaram de conta da parte mais bonita da cidade. E demoliram, tiraram o teto de todas as casas para as pessoas não voltarem. As pessoas andam nas ruas, tem crânio de pessoas estendido, eles queimam pessoas nos carros. Era mais ou menos esse o cenário do tempo de Neemias. E olha qual era a palavra do Senhor aqui para aquele povo de Deus: não vos entristeçam, não andem entristecidos, não andem cabisbaixos, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Quantos estão entendendo? Amém? Não pode perder a alegria do Senhor. Amém? Diga para o seu irmão, não perca a alegria não, irmão. Versículo 17 de Tessalonicenses, o que é que diz? A perda de uma vida de oração e purificação vai fazer você esfriar no Espírito Santo, viver sem fervor. Orem continuamente, como diz aqui, continuamente. No livro de Judas, capítulo 1, versículo 20, diz assim: edificando vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito. Olha quem é a pessoa que me ajuda a orar todos os dias: o Espírito Santo. Ele diz, orando no Espírito Santo. Oração não é um esforço seu, é um trabalho do Espírito Santo na sua vida. A oração não é uma reza, é um meio de nos apresentarmos diante do Rei Jesus. E só tem uma forma de você se apresentar diante do Rei Jesus e ser aceito, é se o Espírito Santo estiver na sua vida. Amém? Essa é a questão. Eu fui salvo pela graça. Graça de quem, irmão? De Deus. Através de quem? Do Espírito Santo. O Espírito Santo é o que garante que tu vai chegar até o céu. É o que dá a certeza, a fé, a confiança e a esperança. Por isso ele é chamado de selo da nossa esperança. É o selo da nossa fé. Amém? Porque ele garante que eu vou chegar até o céu. Versículo 18, para a gente terminando. Pronto. Você adora viver murmurando, reclamando da vida, reclamando porque está faltando, reclamando porque o dinheiro não deu, porque a conta não deu certo. Adora? Está ruim de andar no Espírito Santo. Olha o que Paulo está dizendo. Você deve dar graças em tudo. Tem tudo na sua Bíblia? Tem? Tudo? Tem, Arnaldinho? Tudo? Tem não na sua Bíblia? Tem tudo não? Tudo da graça? Tem aí? É tudo. A perda de uma vida de gratidão diariamente apaga o Espírito Santo. Deem graças em todas as circunstâncias. A murmuração e a insatisfação é altamente depressivo e desagrada a Deus. Deus não anda com pessoas mal agradecidas e murmuradoras. Você quer saber com quem Deus anda? Eu vou dizer com quem Deus não anda. Deus não anda com murmuradores e pessoas mal agradecidas.
Aí ele entra no versículo 19, para a gente terminar. Não apaguem o Espírito Santo. A ingratidão apaga o Espírito Santo. A frieza na vida de oração apaga o Espírito Santo. A perda do entusiasmo, da comunhão, apaga o Espírito Santo. A falta do fruto do Espírito Santo apaga o Espírito Santo na sua vida. Faz com que a vida do Espírito Santo no crente seja apagada. Você não tem poder para destruir o Espírito Santo, mas a tua carnalidade, ela tem poder para ocupar mais espaço do que o Espírito, se você se inclinar para ela. Se você der lugar ao poder da insatisfação, da ingratidão, da falta de alegria. Se você quiser viver uma vida depressiva, pode prestar atenção, você vai perder a alegria do Espírito Santo. Eu jamais posso permitir que isso aconteça com minha vida, pois o Espírito Santo é a pessoa mais importante que tenho dentro de mim. Ele é a pessoa mais importante. Se eu apagar, se eu trabalhar para apagar o Espírito Santo, eu vou estar desonrando aquele que me cura, eu vou estar desrespeitando aquele que me ajuda em minhas orações, eu vou estar tratando mal aquele que me dá poder, aquele que me dá a vida, aquele que é Deus dentro de mim. Viver com o fervor e o ardor do Espírito em nossas vidas é a melhor forma para sermos transformados todos os dias por Deus. É viver com esse calor do Espírito, queimando. Eu acho interessante os discípulos que se encontraram com Jesus na estrada de Emaús. Quando Jesus some, Jesus fala com eles, parte o pão, e dizem assim, quando ele falava, o nosso coração ardia. Acho isso maravilhoso. Nosso coração ardia quando ele falava. Está explicado. Se a palavra de Deus está falando com você, seu coração não arde, tem uma coisa errada com você. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Áudio do WhatsApp? Não. Ore a Deus. Está grande demais. Isso aqui, Pega uma banca. Baixe a sua cabeça e ore. Aquilo que Deus falou com você, é hora agora de você responder a Ele. Aquilo que Deus deixou claro para você agora em sua mente, é hora de você responder a Ele. É hora de confessar seus pecados. É hora de dizer que arde dentro de mim a tua palavra, Senhor. Faz o mesmo que o Senhor fez com Isaías. Transforma. Vem, Senhor Deus, transforma minha vida.
Toca, Senhor, com tua brasa viva e aviva nossas almas, e aviva nossas almas. Toca, Senhor, com tua brasa viva e purifica nossas vidas, e purifica nossas vidas. Toca, Senhor, com tua brasa viva e aviva nossas almas, e aviva nossas almas. Toca, Senhor, com tua brasa viva, purifica nossas vidas, purifica nossas vidas. Arde em nossos corações quando responde às orações. Arde teu fogo neste lindo dia, Espírito Santo, és a nossa alegria. Arde em nossos corações quando responde às orações. Arde teu fogo neste lindo dia, Espírito Santo, és a nossa alegria. Toca, Senhor, tua brasa viva e aviva nossas almas, viva nossas almas. Toca, Senhor, com tua brasa viva e purifica nossas vidas, purifica nossas vidas. Faça a sua confissão agora. Faça a sua confissão. Confesse a Deus. Arrependa-se. E diga: Senhor, eu preciso me esvaziar de mim mesmo. Eu preciso dizer ai de mim, porque eu vivo no meio desse povo, e esse povo impuro está influenciando a minha vida, está apagando a minha vida. Eu preciso, Senhor, assumir que esta geração está jogando terra na minha vida espiritual. Muitas vezes eu tenho mais tempo com a internet do que com a oração, Senhor. Muitas vezes eu tenho mais tempo, Senhor Deus, com os outros do que com a Tua palavra, Senhor. Eu não quero viver dessa forma, Senhor. Purifica a minha vida. Purifica a minha vida. Purifica a minha vida. Vem, Espírito Santo. Oh, oh, oh. Limpa, Senhor Deus, de todo pecado, de toda maldade, de toda carnalidade, de toda frieza. Sim, Senhor Deus. Limpa, Senhor Deus. Limpa, Senhor. Vamos ficar de pé. Vamos cantar essa canção mais uma vez, do começo. No meio de uma sarça ardente, o Senhor Deus vivo falou. Arde em nós teu Espírito, Senhor. Que toda frieza em nós seja trocada pelo teu calor.
e o fervor do teu Espírito, Senhor. Toca, Senhor, com tua brasa viva, e aviva nossas almas, e aviva nossas almas. Toca, Senhor, com tua brasa viva, e purifica nossas vidas, purifica nossas vidas. Toca, Senhor, de novo. Toca, Senhor, com tua brasa viva, e aviva nossas almas, e aviva nossas almas. Toca, Senhor, com tua brasa viva, e purifica nossas vidas, purifica nossas vidas. Arde em nossos corações quando responde às orações. Arde teu fogo neste lindo dia, Espírito Santo, és a nossa alegria. Arde em nossos corações quando responde às orações. Arde teu fogo nesse lindo dia, Espírito Santo, és a nossa alegria. Toca, Senhor. Toca, Senhor, tua brasa viva, e aviva nossas almas, e aviva nossas almas. Toca, Senhor, com tua brasa viva, purifica nossas vidas, purifica nossas vidas. Erga suas mãos para o alto, fecha os olhos e diga: Senhor, eu quero hoje começar o processo de purificação na minha vida. Eu quero hoje começar o processo de mudança na minha vida, Senhor Deus. Para que esses pecados, Deus, que andam me escravizando, que andam, Deus, me jogando na lona, não façam mais parte da minha vida. Purifica-me, Senhor Deus. Vem com teu fogo, Espírito Santo, e purifica a minha vida. Vem, Senhor Deus, com a tua brasa viva e purifica a minha vida. Vem, Senhor Deus, vem sobre minha casa e purifica a minha vida. Pode a minha casa, Senhor Deus, viver na sujeira e na impureza, mas o Senhor Deus precisa purificar a minha vida, Senhor Deus. Pode todos que me cercam viver na frieza espiritual, mas eu vou viver aquecido no fervor do teu Espírito, Senhor. Oh, aleluia. Espírito de Deus, Espírito de Deus, vem, vem, Senhor. Purifica o teu povo, Senhor. Age, Senhor Deus, no meio do teu povo aqui esta noite. Escuta as suas orações, escuta, Senhor Deus, o que eles estão pedindo, perdão dos seus pecados. Eles querem ser purificados. Purifica as suas vidas, Senhor Deus. Oh, Santo Deus. Toca, Senhor, tua brasa viva, e aviva nossas almas, aviva nossas almas. Toca, Senhor, com tua brasa viva, e purifica nossas vidas, purifica nossas vidas. Glória a Deus. Pode sentar, querido.